O assunto é super importante, por isso a gente recebe um convidado. Agora a gente conversa com Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Presidente, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo seu tempo conosco. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Vou fazer já a primeira pergunta. Eu não ouvi o retorno do áudio do presidente Gustavo. Vamos ver se a gente ajusta isso então. Queria falar, claro, a princípio sobre a principal, a mega operação chamada Flashback 2, que foi coordenada em 11 estados e tinha pelo menos 212 mandados. Como foi possível, presidente, esse trabalho tão complexo em conjunto e quais eram os objetivos principais da mega operação? Bom, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem uma atuação muito forte no sentido da sua investigação em relação às organizações criminosas, né? As organizações criminosas, a gente tem que ter em mente que nós combatemos conhecendo a sua estrutura e assim identificando e prendendo os seus líderes e também sufocando os seus recursos financeiros. Isso só é possível por meio de uma investigação fortalecida, técnica e efetiva, que é a atribuição da Polícia Civil. E por isso a importância de nós termos uma Polícia Civil cada vez mais fortalecida, bem estruturada e equipada. E também aí no caso que a gente observa, outro elemento muito importante é a cooperação e a integração com outros órgãos policiais, polícias civis de outros estados, outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, todos atuando em conjunto contra o crime organizado, contribuindo para o fim da sensação de impunidade. Certo. E, presidente, os criminosos, a maioria pelo menos, eles são envolvidos principalmente com o tráfico de drogas ou também em outros crimes? O senhor poderia falar para a gente sobre esses criminosos? Eles são foragidos ou tinham um mandado de busca? Essa investigação toda em conjunta leva um tempo para chegar até um desses envolvidos e para então a operação que mira a prisão? Sem dúvida. A gente tem que imaginar uma organização criminosa como uma grande empresa, né? Que opera, todavia, por meio de atividades ilícitas. E como toda grande empresa, a organização criminosa, ela visa o lucro, ela visa a obtenção de recursos financeiros por meio de práticas ilícitas, por meio de práticas criminosas, né? Então, toda e qualquer prática criminosa que puder trazer a essa organização criminosa um objetivo do lucro, seja o tráfico, seja o estelionato, seja a prática de roubos, essa organização criminosa ela vai atuar. Lembrando também que hoje as organizações criminosas elas se encontram infiltradas nos grandes grupos econômicos, né, na própria política, por meio da corrupção. Quando a gente fala em corrupção também, a gente tem que ter em mente que a corrupção tem uma forte ligação com o crime organizado. Então a gente tem que ter uma frente ampla para combater todas essas possibilidades de atuação das organizações criminosas. Não somente com policiamento ostensivo, forte, mas principalmente nesse caso com uma atuação de polícia judiciária por meio da inteligência e da investigação criminal. Sim, e presidente, a gente costuma ouvir muito sobre a atuação do PCC em São Paulo, também de organizações criminosas no Rio de Janeiro, mas essa operação Flashback traz aí à tona, então, uma concentração muito forte do crime em Alagoas, aí também na Bahia, no Ceará, Mato Grosso do Sul, o PCC com uma base principal, nesse caso, em Mato Grosso do Sul especificamente. Quer dizer que essas organizações, elas estão por todos os estados do país, elas vêm crescendo, se fortalecendo ou não? Infelizmente, a gente viu o surgimento e o crescimento dessa organização criminosa, o PCC, no estado de São Paulo, que decorreu principalmente de um fator muito importante, que é o descaso do governo do estado de São Paulo para com a sua Polícia Civil nos últimos 25 anos, né? E, naturalmente, a Polícia Civil, que é responsável pela investigação, que é quem tem condições de conter, portanto, o crime organizado, de frear o crime organizado, a Polícia Civil sempre atuou muito aquém da sua estrutura, da sua possibilidade de atuação, né? Por meio de um déficit bastante elevado. A Polícia Civil opera hoje
com um déficit de aproximadamente 14 mil policiais. A Polícia Civil do Estado de São Paulo hoje é a pior remunerada de todo o Brasil, que gera uma evasão diária de policiais. Isso faz com que, infelizmente, a Polícia Civil não possa exercer todo o seu potencial de investigação na sua plenitude. A Polícia Civil do Estado de São Paulo acaba fazendo muito com o pouco que tem, mas a gente observa que, infelizmente, o surgimento e a criação e o fortalecimento dessas organizações criminosas poderia ser evitado com um maior investimento, um investimento adequado na investigação criminal por meio do fortalecimento e a valorização da sua Polícia Civil, algo que, infelizmente, não ocorreu. Ok. Agora, essas operações, ou até mega operações, como a gente acompanhou e tem acompanhado, servem de alguma forma, claro, imagino, para coibir um pouco a movimentação desses criminosos, suas atividades. Depois de presos, as condenações, ao seu ver, presidente, têm sido justas e cumpridas? Sem dúvida alguma, essa é a importância da investigação criminal, né? A investigação criminal, ela possibilita a punição, a identificação daquele criminoso e a sua responsabilização criminal, desestimulando, assim, a prática de novos crimes, né? O indivíduo, ele é convidado a cometer crimes quando ele tem diante de si um binômio de um ganho fácil, aliado também à sensação de impunidade. A Polícia Civil, por meio da investigação, contribuindo contra essa sensação de impunidade, possibilitando a condenação efetiva desses criminosos, ela contribui, portanto, de maneira decisiva para o desestímulo de novas práticas criminosas. Claro. Agora, a gente acompanhou, inclusive aí na reportagem, tem ouvido nos noticiários, cada vez mais ouvido falar sobre a participação de mulheres no crime também. As notícias que chegam é que elas agem de forma extremamente violentas também. Por que será essa maior participação, então, das mulheres agora? Essa possível sensação de impunidade pode levar as mulheres a estarem atuando ainda mais? De que forma começou a participação dessas mulheres? Como namoradas de criminosos, a princípio presas, dando a continuidade ao trabalho, bem entre aspas, ao crime, claro, aqui do lado de fora? Primeiro, eu acredito que a gente tem que ter em mente que o crime não tem gênero, né? O crime, ele pode ser praticado tanto por homens quanto mulheres, e quando a gente fala em crime organizado, que é um crime mais associado justamente ao intelecto e nem tanto à força física, é natural que a gente veja um surgimento maior do número de mulheres também atuando no crime organizado. Isso se deve também por outros fatores, né? A relação, muitas vezes, de confiança que elas têm com os líderes dessas organizações, por conta de eventual relacionamento afetivo, né? E também por conta de eventual dissimulação, né? Tradicionalmente, por conta dos homens serem os autores de crimes tradicionais, a autoria de crimes por mulheres, às vezes, elas podem ser mais dissimuladas, dificultando, por vezes, a sua identificação. Mas é importante a gente frisar que hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo, em conjunto com os demais órgãos de polícia judiciária, atuam em todas as frentes e não fazem essa diferenciação de gênero, porque realmente a gente observa que o crime não tem gênero. Perfeito, com certeza. Será que o senhor poderia trazer para a gente alguma informação também sobre essa operação da Polícia Federal, aí deflagrada nessa manhã, contra o tráfico internacional de armas? Foi em 8 estados também, com 25 pelo menos mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão, autorizado pela 13ª Vara Federal aí de Curitiba. O senhor falava agora para a gente, agora há pouco, que esses crimes todos estão de uma forma interligados. Sem dúvida, o tráfico de armas, se a gente pensar no tráfico de armas internacional, é uma atribuição de investigação aí da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária Federal, e é fundamental a gente evitar a entrada e ingresso de armas, ter uma fiscalização maior, cada vez maior nas fronteiras, e assim a gente consegue sufocar também a operação, a capacidade de atuação dessas organizações. Então, é uma outra área, uma outra frente importantíssima de atuação, nesse caso da Polícia Federal, contribuindo para o enfraquecimento dessas organizações ao impedir o ingresso de armas no território nacional. Então, veja que o combate ao crime organizado, ele depende de uma somatória, de um conjunto de fatores, do trabalho conjunto entre instituições policiais, entre organismos públicos, no sentido de atuar em todas as frentes
para que a gente possa enfraquecer essas organizações e eliminá-las. E esse trabalho, delegado, falando entre esses órgãos diferentes, costuma ser bom? Essa relação costuma ser boa, positiva, somatória? Eu gostaria de lembrar aqui que a gente está entrevistando o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Se o senhor puder falar para a gente um pouquinho como que está a classe, a categoria dos delegados. Agora a gente viveu o período principal da pandemia, segue vivendo, os trabalhos continuaram, eu imagino. É um serviço essencial que não para. Quais os planos agora para o finzinho do ano, para os próximos 5 meses? Perfeito. Bom, é importante a gente frisar, falando aí do período de pandemia, a gente frisar para a população que a Polícia Civil do Estado de São Paulo não parou em nenhum momento, né? Nós continuamos exercendo as nossas atividades, se expondo ainda mais aos riscos que já são inerentes às nossas funções, porque essa é a nossa função de servir e proteger a sociedade, né? A gente espera realmente que agora o governo do Estado de São Paulo passe a olhar com o devido valor, passe a valorizar adequadamente a sua Polícia Civil. A gente observou, como foi dito aqui, um período de descaso com a Polícia Civil nos últimos 25 anos de governo PSDB de São Paulo, né? Isso se deve fundamentalmente por 2 fatores que eu gostaria de frisar, né? Um deles é que, às vezes, o investimento na Polícia Judiciária, que é uma polícia que atua de forma velada, muitas vezes ele não traz resultados políticos eleitoreiros imediatos. E o segundo fator, o investimento, uma polícia judiciária fortalecida também, ela pode se tornar uma pedra no sapato da má classe política, né? E o exemplo disso, o bom exemplo que nós temos da Polícia Federal no combate à corrupção, na responsabilização e prisão de corruptos de colarinho branco, né? E isso, os governantes aqui em São Paulo foram sempre muito hábeis, portanto, em enfraquecer a Polícia Judiciária, permitindo, assim, uma vida tranquila para que eles pudessem continuar praticando os seus crimes sem qualquer punição, né? E exemplo disso, a gente tem aí as notícias dos últimos governadores do Estado de São Paulo, lamentavelmente, vergonhosamente, agora indiciados pela prática de crimes. Então a gente espera que o governo do Estado de São Paulo efetivamente equipe, valorize a sua Polícia Civil, valorize o material humano com bons salários, com salários dignos, com uma remuneração efetiva para que a gente consiga atrair bons policiais e manter esses policiais na instituição, né, para que a gente tenha uma Polícia Civil atuante, independente, para investigar quem quer que seja, independente da classe social ou do cargo que ocupe, né, e para investigar todo e qualquer crime, diminuindo assim a impunidade e trazendo segurança pública à maior autoridade do Estado, que é o cidadão paulista. É preciso uma polícia de qualidade trabalhando o mínimo possível de forma satisfeita, né? Que bom que o senhor também realmente aproveita aqui o espaço para trazer essas colocações importantes e fortes. Agora, para a gente encerrar, presidente, o período da pandemia a gente falava sobre ele, parece que a movimentação do tráfico deu uma diminuída, com fronteiras fechadas, com ruas mais vazias, a gente acompanhou inclusive grandes apreensões sendo feitas por todo o país nos últimos dias, nos últimos meses. Será possível aproveitar esse gancho agora, essas mega operações, para tentar enfraquecer essa criminalidade e tentar fazer agora com que os próximos meses e que o próximo ano a polícia esteja em vantagem nessa situação? Eu acho que cabe aos órgãos policiais tentar enxergar realmente o período de pandemia como um período de oportunidade para a gente combater de maneira mais efetiva o crime, né? O que a gente observa é que a criminalidade ela acaba migrando de determinada modalidade para outra. Então, no período em que, por exemplo, nós tivemos uma menor circulação de pessoas nas ruas, os crimes de varejo, os crimes praticados na rua, os roubos a celular, por exemplo, esses crimes diminuíram. Por outro lado, a gente observou um aumento das fraudes eletrônicas, dos estelionatos praticados por meios virtuais, né, os golpes por meio de internet, porque as pessoas passaram a utilizar mais a internet e, portanto, esse se tornou um terreno mais fértil para a atuação dos criminosos. E cabe, sem dúvida alguma, aos órgãos policiais acompanhar esse movimento, e é isso que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está fazendo, atuando de maneira cada vez mais firme. Também nos adaptamos às necessidades geradas pela pandemia. A Polícia Civil aumentou o rol de crimes que podem ser registrados por meios
eletrônicos, por meio da sua delegacia eletrônica, com o mesmo valor, a mesma eficácia do BO registrado na delegacia. Tem aumentado também a sua tecnologia em relação ao registro de crimes, ao seu inquérito policial. Hoje nós temos um inquérito policial digital que traz uma economia de recursos materiais, de tempo, uma integração muito maior com o Poder Judiciário, dentre outros avanços na área da tecnologia que a Polícia Civil vem avançando bastante também, graças à capacitação dos seus policiais. Muito bom. E a boa notícia é sempre essa, né? Os criminosos não param, se reinventam, não desistem, mas a polícia também não. E fica aqui a nossa torcida pelo lado do bem, né? Que é dos policiais, e para que então fique aqui a sua observação por maior apoio à Polícia Civil do Estado de São Paulo, de forma geral, que isso aconteça, e fique aberto o espaço também para que o senhor volte bater papo, trazer mais informações sobre os trabalhos nos próximos dias. A gente conversou com o presidente da ADINESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa tarde de quarta-feira para o senhor. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Um bom dia a todos. À disposição também. Valeu.